Saudações, seja bem-vindo à nossa primeira aula de trigonometria no triângulo retângulo para o concurso. Antes de iniciar, falamos das razões trigonométricas, vamos falar de alguns conceitos importantes. Primeiramente, o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um dos seus ângulos internos igual a 90 graus. Em geral, eu represento esse ângulo de 90 graus por esse quadradinho aqui, ó. E o lado oposto a esse ângulo de 90 graus, observe aqui que quem está oposto ao ângulo de 90 graus é o 5. Esse 5 ele é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados são chamados de catetos. Então, eu tenho o 3 aqui, que é um cateto, e tenho o 4 aqui, que é o outro cateto. Observe que 5, 3 e 4 é a medida dos lados desse triângulo. E uma outra informação importante que sempre no triângulo, o maior ângulo sempre vai ser oposto ao maior lado. Nesse caso, o ângulo de 90 graus sempre vai ser oposto à hipotenusa. Está aqui bonitinho o nosso triângulo retângulo. Hipotenusa é 5, os catetos são 3 e 4. E o que consiste o Teorema de Pitágoras? Eu não vou demonstrar aqui para vocês, eu só vou enunciar o Teorema de Pitágoras. Ele diz que a hipotenusa ao quadrado, nesse caso, a hipotenusa está sendo representada por 5. Ela é igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto. Então, isso sempre vai acontecer no triângulo retângulo. Se você observar aqui, ó, aqui vai ser 25. Aqui vai ser 9 mais 16. E é lógico que 9 mais 16 vai dar 25. Em geral, toda vez que eu tiver um triângulo retângulo e eu tiver a medida de dois lados, eu aplico o Teorema de Pitágoras para encontrar o terceiro lado. Como assim, professor? Vamos aproveitar o mesmo exemplo que a gente sabe aqui que a hipotenusa é 5. Então, eu quero encontrar a hipotenusa aqui, eu vou chamar de x. Então, observe que eu tenho o valor de dois lados, ou seja, dos dois catetos. Aí eu aplico o Teorema de Pitágoras. Eu tenho que fazer x ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E aí eu tenho uma equação do segundo grau incompleta. Resolvendo, vai ficar x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. X ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25. Não preciso aqui, no caso, encontrar o delta. Posso resolver de maneira prática. Se x ao quadrado é igual a 25, eu escrevo que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. E aí, nesse caso, x vai ser igual a mais ou menos 5. Só que no nosso problema específico, esse x representa a medida do lado de um triângulo. E aí eu vou dispensar o valor negativo. Então, eu digo que x é igual a 5. Eu fiz uma bateria de exercícios, uma lista de exercícios. Eu ainda estou atualizando. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Está aqui. Vou deixar na descrição do vídeo para você baixar. Indiquei as questões por nível. Amarelo é super fácil, azul é fácil, verde é média, vermelho é difícil. Então vamos começar a resolver algumas. Vou resolver logo a primeira questão aqui, bem tranquilo. Ele quer determinar o valor de x no triângulo retângulo. Então observe como esse é um triângulo retângulo. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é 10. Então a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Esse aqui é o ângulo de 90 graus. E 6 e x são os catetos. Então eu posso aqui, no caso, aplicar o Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado, nesse caso a hipotenusa aqui é o 10, é igual a x ao quadrado mais 6 ao quadrado. Lembrando que eu posso escrever primeiro o 6 ao quadrado, não há problema nenhum. Então aqui vai ficar 100 igual a x ao quadrado mais 36. Posso reescrever 100 menos 36 é igual a x ao quadrado. Posso resolver a equação com x do lado do outro lado sem problema nenhum. Então aqui vai ficar 64 é igual a x ao quadrado. Se eu quiser, eu posso também reescrever sem trocar o sinal. Reescrever assim, ó, x ao quadrado é igual a 64. Ou poderia escrever menos x ao quadrado igual a menos 64. E aí eu vou escrever que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 64.
x é igual a mais ou menos 8, só que eu vou desprezar o valor negativo, porque esse x ele representa o lado de um triângulo, que é o cateto. Então, x é igual a 8, então esse cateto aqui vale 8. Vamos falar da nossa primeira razão trigonométrica, que é o seno de um ângulo. O que seria seno de um ângulo? Eu vou explicar isso aqui com bastante calma para você entender. O seno de um ângulo vai ser uma divisão, é uma fração. Então, o seno de um ângulo, existe uma abreviação, pessoal, só para você entender. Então, isso aqui vai ser uma fração, onde embaixo você vai colocar o valor da hipotenusa do triângulo e em cima você vai botar o valor do cateto oposto ao ângulo. Como assim, professor? Observe no nosso exemplo aqui. Então, eu quero calcular, por exemplo, o seno desse ângulo B aqui, ok? Então, vou escrever a seguinte abreviação. Seno do ângulo B, nesse caso do ângulo B. Então, ele vai ser uma fração. Embaixo eu boto o valor da hipotenusa. Que a hipotenusa nesse triângulo é o A, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, aqui eu coloco o valor de A. E em cima eu coloco o valor do cateto oposto em relação ao ângulo. Observe que eu estou calculando o seno em relação ao ângulo B. Aí você vai tomar ele como referencial. Então, em relação a esse ângulo B aqui, quem é o cateto oposto? O oposto sempre que está à frente. Quem é o lado oposto ao ângulo B? Nesse caso aqui, é o próprio lado B. Então, o seno de B vai ser B sobre A. E se eu fosse calcular agora o seno referente ao ângulo C? Eu vou usar a mesma notação. Ó. O seno, nesse caso agora, é referente ao ângulo C. Ele vai ser igual a uma fraçãozinha. Embaixo eu boto sempre o valor da hipotenusa. Nesse caso, nesse triângulo aqui, eu estou tomando como referência a hipotenusa é A. E o cateto oposto é o lado oposto a ele. No caso, é o C. Professor, ainda estou na dúvida. Vou dar mais um exemplozinho antes de a gente fazer uma questão de concurso. Aqui 2 exemplos bem tranquilos, só para te treinar. Então, a primeira pergunta, tem um triângulo retângulo aqui. Quem é a hipotenusa? Hipotenusa é 5. Quem são os catetos? 3 e 4. Então, eu quero calcular o seno do ângulo alfa. Tá, o meu ângulo alfa. Esse é meu ângulo alfa, então meu ângulo alfa é esse aqui. E eu sei o que é seno de um ângulo alfa. Vai ser uma fração onde embaixo eu coloco o valor da hipotenusa, que nesse caso é 5. E em cima eu coloco o valor do cateto oposto. Que é um cateto oposto a esse ângulo. Quem está na frente desse ângulo, lá à frente, é o 3. Então, ó, 3 sobre 5. Quando eu falar sobre ângulos notáveis, eu vou dar uma explicação o que significa realmente essa razão trigonométrica. Por enquanto, só lembra dessa informação aí. Mais uma vez, nesse caso aqui, quero calcular o seno do ângulo alfa, desse ângulo alfa aqui, que é representado, é esse ângulo aqui. Então, mais uma vez, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, embaixo eu coloco o valor da hipotenusa, que é 13. Lembrando, hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E em cima coloco o valor do cateto oposto. O lado oposto ao ângulo alfa é o 12. Então, 12 sobre 3. Vamos aproveitar aqui e vamos calcular o seno do ângulo beta. Observe que esse aqui é o ângulo beta, esse aqui é o ângulo beta, está se referindo a esse ângulo aqui. Então, seno do ângulo beta vai ser igual a cateto oposto, que nesse caso é o 5, dividido pela hipotenusa, que é 13. Vamos fazer a segunda questão da nossa lista, que é uma questão de concurso que caiu na prova da IBFC. Ele diz o seguinte, que no triângulo retângulo ABC, deixa eu desenhar esse triângulo aqui. Está aqui nosso triângulo retângulo. Ele diz que os catetos medem 10 e 24 centímetros e que o ângulo B é maior que o ângulo agudo C. No triângulo retângulo vale a seguinte relação. O maior lado é oposto ao maior ângulo. Então, nesse caso, o ângulo B é maior que o ângulo C. Então, o 24 é oposto ao ângulo B.
e o oposto ao ângulo C é o 10. É lógico que a hipotenusa é o maior lado. E nesse caso ela sempre vai estar em frente ao ângulo de 90 graus. E relembrando, meus queridos, a soma dos ângulos internos de um triângulo, ou seja, quando eu somo esse ângulo aqui com esse ângulo aqui com um ângulo de 90 graus, dá 180. E aí, desse modo, ele quer saber quem é o seno do ângulo agudo B. Então, ele quer saber o seno de B. E a gente sabe que seno de B é uma fraçãozinha. Embaixo eu boto o valor da hipotenusa. Eu não sei quem é a hipotenusa aqui, eu vou chamar de x. Então, vai ser embaixo é o valor da hipotenusa, que é x. E em cima eu vou botar o valor do cateto oposto. Nesse caso, o cateto oposto é 24. Obrigatoriamente aqui eu tenho que encontrar a hipotenusa. Como eu tenho os dois valores aqui, dois lados, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar a hipotenusa. Eu vou escrever o seguinte, que x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 24 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 100 mais 24 ao quadrado, 576. Lembrando que 10 ao quadrado é 10 vezes 10 e 24 ao quadrado é 24 vezes 24. X ao quadrado é igual a 100 mais 576, 676. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 676. Eu já posso escrever, pessoal, raiz quadrada mais raiz quadrada de 76, porque eu sei que isso aqui é um lado de um triângulo retângulo. E aí, para facilitar a minha conta, para descobrir essa raiz de maneira fácil, eu sei que 20 vezes 20 é 400. E que 30 vezes 30 é 900. Então, a raiz de 676, se ela for exata, ela está entre 20 e 30. E aí, desses números, como o final tem que dar 6, ou ele é 24 ou ele é 26. Aí você testa para os dois. Mas eu sei que a raiz quadrada de 676 é 26. Logo, o seno do ângulo beta vai ser igual a 24 dividido por 26. E aqui eu posso simplificar. O que é simplificar? Dividir o numerador e denominador pelo mesmo número. Nesse caso, os dois são pares, eu vou dividir por 2, então vai dar 12 sobre 13. Então, esse aí é o valor do seno do ângulo. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. No próximo vídeo, eu vou falar sobre cosseno de um ângulo. Aproveita e baixa a lista de exercícios aí e começa a responder. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!